Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos estudar velocidade média. Vou começar explicando aqui rapidinho a fórmula da velocidade e a notação que a gente utiliza para representar. Então a velocidade ela é uma razão entre a distância e o tempo. E a gente percebe isso porque quando a gente fala tal velocidade, a gente usa a expressão quilômetros por hora. Se eu escrever quilômetros por hora na forma de uma fração, eu vou perceber que isso nada mais é do que a mesma divisão que eu uso no cálculo da velocidade média, né? A fórmula que a gente usa aqui. Então, é daí que vem essa notação, né? A velocidade, ela é a distância, que pode estar em quilômetro, e o tempo para percorrer essa distância, que pode estar em horas. E a gente usa também em metros por segundo. Continua sendo uma divisão entre a distância que vai estar em metros e o tempo que vai estar em segundos. Então, essa é a fórmula para você calcular a velocidade média em uma determinada situação. Então, a gente vai, a partir dessa fórmula, resolver os exercícios aqui. Então, diz assim, um avião percorre 3.220 quilômetros em 3 horas e 30 minutos. Qual a velocidade média deste avião? Então, eu vou utilizar a fórmula. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Quais informações eu tenho aqui no meu problema? O avião percorre 3.220 quilômetros, então essa é a minha distância. Depois, em 3 horas e 30 minutos, então esse é o meu tempo. E a última informação, que é o que eu quero descobrir, a velocidade média deste avião. Então, eu vou ter que substituir aqui na minha fórmula, né, distância 3.220 quilômetros, dividido pelo tempo. O que acontece aqui que a gente tem que tomar bastante cuidado? O meu tempo, ele está em horas e minutos. E aqui eu comentei que a notação de velocidade é quilômetros por hora. Então, ninguém vê em algum lugar a velocidade escrita em horas e minutos. Ah, o carro está andando a tantos quilômetros por hora e minutos. Não existe. Então, eu tenho que deixar todo mundo em horas ou todo mundo em segundos. Se a gente pensar que 30 minutos são meia hora. E o meio, a gente pode representar na forma de fração ou mais utilizado nesse caso na forma decimal, 0,5. Então, 3 horas e 30 minutos é 3 mais 0,5, então 3,5 horas. Aí você vai fazer essa divisão, 3.200 divididos por 3,5, e vai obter a velocidade igual a 920. E aí, quando a gente usa a unidade de medida de cada um dos elementos, se a gente coloca na fórmula a velocidade é a distância, 3.220 quilômetros, o tempo em 3 horas e meia, ele já sai aqui a anotação, né, a unidade de velocidade, quilômetros por hora. Então, nesse caso, a resposta correta é a alternativa A. Próximo exercício. Um trem-bala viaja, em média, a 270 km por hora. Sabendo que em uma viagem ele precisa percorrer 2.430 km, qual será o tempo dessa viagem? Então, eu fiz a leitura aqui do meu problema, agora eu vou anotar os dados que ele me dá. Então, primeiro, que o trem-bala viaja, em média, 270 km por hora. Então, como está em notação quilômetros por hora, a gente sabe que essa é a velocidade. Então, a velocidade do trem, 270 km por hora. Ele precisa percorrer 2.430 quilômetros. Quilômetros é a unidade de distância, unidade de comprimento. Então, eu sei que essa é a distância e pergunta qual será o tempo dessa viagem. Então, o tempo é o que eu quero descobrir. Então, a minha fórmula é a velocidade, que é a distância, dividido pelo tempo. Analisando aqui as informações que eu tenho do problema, a velocidade eu já tenho, então, 270. A distância eu também tenho, 2.430, e o tempo é o que eu quero descobrir. Aqui a gente tem uma equação que você pode imaginar que tem o 1 aqui embaixo, então é uma igualdade entre frações, né? E a gente multiplica cruzado para resolver. Então, vai ficar 270 vezes t e 2.430 vezes 1. E aí, o 270 vai passar dividindo. Então, t igual 2.430 por 270. Resolvendo essa divisão, o tempo vai ser exatamente
9 horas, então a alternativa correta é a letra C. E a última questão aqui diz assim: Usain Bolt corria a uma velocidade média de 10 metros por segundo. Qual a distância que ele corria em 5 minutos? Então, analisando aqui as informações que eu tenho. Velocidade média, 10 metros por segundo. Eu quero saber a distância e o tempo, 5 minutos. Então, observa aqui que a nossa velocidade está em metros por segundo, o tempo está em minutos. Toda vez que a gente aplica informações, dados numa fórmula, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Então, vou transformar esses minutos, esses 5 minutos em segundos, né? Multiplicando por 60, 300 segundos. E aqui eu posso resolver de duas formas. Então, a primeira delas, usando a formulazinha, V igual a distância dividido pelo tempo. Então, a velocidade vai ser 10, distância eu quero saber e o tempo 300. Como a minha incógnita está aqui desse lado, o 300 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, 10 vezes 300 igual a D, portanto, a distância seria de 3.000 metros. E a segunda fórmula seria entendendo o significado da notação metros por segundo, porque se a velocidade dele é de 10 metros por segundo, quer dizer que ele percorre 10 metros em 1 segundo. E aí eu quero saber em 300. Então, se são 10 metros em 1 segundo, em 300 segundos, basta eu multiplicar o 10 por 300, que vai dar exatamente 3.000 metros. Mas as respostas aqui, elas estão em quilômetros. Então, eu vou lembrar que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Portanto, 3.000 metros serão 3 quilômetros. Então é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos no canal. Obrigada e até a próxima.